A palavra que eu tenho para vocês é uma palavra que, em primeiro lugar, Deus me deu. E não é uma palavra fácil, mas é uma palavra para esses dias que nós estamos vivendo. Eu tenho, como vocês já sabem, eu cuido do Ministério de Missões e eu tenho recebido muitos projetos, muitos desafios no Ministério de Missões. Às vezes esses projetos, esses desafios, missionários novos, missionários que querem sustento, missionários que estão sem sustento e estão no campo, missionários que estão doentes, mas estão no campo. E eu recebo também muitos, vamos dizer, notícias da igreja perseguida, de missionários, amigos meus que estão lá, mas eu não posso falar o nome, não posso falar o lugar onde eles estão, porque eles correm risco de vida. Amigos meus, pessoas ligadas a mim, pessoas que estudaram junto comigo no seminário. E a única coisa que a gente pode fazer é orar. É o que nós estávamos aqui falando, o pastor William falou, a Gabi pregou aqui mais cedo, falou também sobre isso, sobre ganhar vidas para Jesus. E nós estamos no momento, meus irmãos, de ganhar vidas para Jesus. E não é mais momento de você saber se você é cristão ou não, se você pertence ao Senhor ou não, se você tem que ter a sua caminhada com Deus ou não, mas o momento é ganhar vidas para o Senhor Jesus. Nós não podemos participar de uma batalha se a gente realmente não se preparar para essa batalha. Nós não podemos falar de Jesus se a gente não vive esse Jesus. Se nós não vivermos Jesus, nós não temos como falar dele. Porque a gente fala daquilo que o nosso coração está cheio. E se o nosso coração está cheio da presença de Jesus, aonde quer que nós formos, nós temos que falar desse Jesus. O pastor Ribamar chegou para mim e falou assim: você é missionária e você tem que pregar sobre missões. Você é a líder do departamento de missões e você tem que pregar sobre missões. Para mim é fácil, mas também é difícil. Porque muitas vezes eu queria estar lá no campo, trabalhando, sendo aquela soldada que eu era e que eu trabalhava lá em Moçambique por 10 anos. Foram muitas lutas, muitas batalhas. Às vezes eu pensei que eu ia morrer, que eu não ia viver. E também eu morri, eu cheguei a morrer, literalmente, mas Deus me ressuscitou. E se Ele me ressuscitou, é porque a obra dEle em mim ainda continua. Então, que eu possa ser um canal nas mãos do Senhor. E que vocês que estão escutando também possam ser um canal nas mãos do Senhor. Porque se nós estamos aqui ainda hoje, até agora, é porque Deus tem uma missão para cada um de nós. Você não está aqui para o seu bel prazer, você não está aqui para ganhar dinheiro, você não está aqui para viver bem, você não está aqui só para viajar, para ter a sua vida individual, egocêntrica, mas você está aqui para ganhar vidas para o Senhor Jesus. É para isso a prioridade é você ganhar vidas para Jesus. E as outras coisas, não é isso que fala a palavra de Deus? Nos serão acrescentadas. Se você pensa que você está vivo, que você não foi de uns que foi levado pelo Covid, ou outra doença qualquer, o câncer, se você está vivo hoje, é porque você tem alguma coisa para fazer para o reino do Senhor. Não é só viver a sua vida, não é só se alegrar, mas é você viver a sua vida para Deus. Nós estamos no mesmo barco, nós não somos inimigos, porque a gente não luta, né, contra carne e sangue, nós lutamos contra principados e potestades.
O que Deus requer de nós é que nos amemos uns aos outros. Não que nos odiemos, não que nos falamos mal um dos outros, não que rebaixe o outro, não que faça com que o outro fique lá embaixo. Não é isso que Deus quer de nós. A igreja do Senhor, o exército que Ele arregimentou, que Ele tem fortificado, é para a gente seguir, lutar, marchar e ganhar vidas para o Senhor. Deus não te mandou ficar só sentado aí no banco, não, meu irmão. Deus quer que você seja usado, dando uma aula, fazendo as coisas de Deus. Nós aqui, a nossa equipe aqui é pequena, muito pequena. Eu dou aula, eu prego, eu às vezes limpo, eu às vezes vou para a cantina, às vezes vou no check-in, às vezes limpo aqui, ajudo no curso de inglês, faço muitas coisas. Por quê? Porque tem muita gente para trabalhar na obra de Deus? Não, porque são poucos. São poucos, meus irmãos. Mas Deus quer usar você. Deus quer usar você na obra dele. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus 28, e vamos ler de 18 a 20. Eu já preguei sobre esse texto várias vezes. Mas dessa vez, Deus quis fazer uma coisa diferente comigo. Eu falei, como assim? E aí Ele realmente falou comigo através desse texto, mais uma vez, de uma maneira completamente diferente do que Ele sempre falou. Mateus 28, 18 a 20 fala o seguinte: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, grava bem isso, ensinando-os a obedecer a tudo quanto eu ordenei a vocês. É uma ordem. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos orar? Senhor Jesus, nós entregamos a Tua palavra. Eu não sou nada sem Ti, e Tu sabes muito bem disso. Se eu estou de pé, se eu estou falando, se eu tenho saúde, é porque és Tu que me dás. Que Tu estejas me usando, e que eu esteja diminuindo, e Tu estejas aumentando em mim agora. Que o Teu Santo Espírito convença as pessoas que estão aqui da Tua palavra, daquilo que Tu tens para cada uma delas. E muito obrigado pelo privilégio de pregar a Tua palavra. Muito obrigado, ó Pai, porque Tu tens me usado. É o que eu Te peço e agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém. A grande comissão, meus irmãos, é repetida nos 4 evangelhos. E ela é enfatizada no livro de Atos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Atos 1:8. Jesus se preocupou muito e preparou 12 discípulos para espalharem a palavra dele. Porque ele sabe, até hoje, ele não é o passado, ele é presente, que a grande comissão que ele nos deu precisa ser passada. Eu conheci, alguém me contou uma história, não história com H, mas história com E, né? Porque tem a história com H e tem a história com E. Que Jesus, quando completou a sua missão aqui na terra, ele foi aos céus, certo? E os anjos receberam ele com muita alegria, porque ele tinha voltado da onde ele tinha saído, porque ele veio aqui fazer uma missão. Ele morreu numa cruz e ele ressuscitou ao 3º dia. E quando ele ressuscitou, ele pregou, ele curou,
Ele deu vida, Ele realmente pagou o preço. E nós recebemos tudo isso de graça. A salvação é pela graça. Nós não merecemos a salvação. E aí eles perguntaram para ele: mas Senhor, o Senhor está aqui agora, o Senhor subiu, quem vai continuar o seu ministério? Ele falou assim: olha, eu deixei 12 pessoas lá, e essas 12 pessoas vão fazer aquilo que eu fazia. Eles foram treinados, eles foram equipados, eles foram arregimentados, e eles foram pessoas que realmente vão pagar o preço. Aí os anjos falaram assim: mas se eles mudarem de ideia, se eles não fizerem o que o Senhor está mandando? Aí Jesus, olhando para eles, falou assim: se eles não fizerem o que eu estou falando para eles fazerem, se eles falharem, não tem outro método. Não tem como passar a mensagem. O que isso quer dizer, meus irmãos? Que nós somos a igreja, que Jesus deixou aqui o sal da terra, que somos nós, para espalhar essa mensagem. E o que nós temos espalhado? Qual é a mensagem que nós temos espalhado? Desamor, ódio, um querendo ser melhor do que o outro, dentro da igreja, enquanto o mundo, eu estava lendo uma reportagem, enquanto o mundo lá fora, meus irmãos, está morrendo, pessoas de 17 a 41 anos morrendo, indo para o inferno, e nós estamos perdendo tempo com coisas pequenas, com migalhas. Mas Jesus deixou essa tarefa para nós. A ONU não pode evangelizar. O governo não pode fazer missões. Quem tem que fazer missões somos nós. Mas notem vocês que precisamos realmente fazer missões, pagar o preço. A nossa prioridade, como eu já disse, não é viver para nós mesmos. Quem quiser viver a sua vida neste mundo vai o quê? Perder. Mas quem perder a sua vida por minha causa vai o quê? Ganhar, vai achar. É isso que Deus quer. E ele chegou para os discípulos e falou assim: se você planta alguma coisa, você não precisa ser agricultor para isso, né? Levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Jesus estava usando uma metáfora e ele falou assim: se você planta, isso cresce, depois ela frutifica, depois ela fica madura, e você tem que colher, não é isso? Se você não colher, o que acontece? Apodrece. A nossa geração, nosso tempo de colher é agora. Se a gente não colhe, as pessoas vão morrer e vão para o inferno. Você pode limpar uma casa, você pode trabalhar como babysitter, como eu faço, você pode dirigir o seu carro na Nordeste, você pode fazer tudo o que você quer durante a semana, mas você tem que fazer missões, que é a sua prioridade. A grande comissão não envolve só uma parte da igreja, a grande comissão envolve toda a igreja. A grande comissão não envolve só o pastor, só o líder, só o missionário. Não, a grande comissão envolve todos nós, toda a igreja. Toda pessoa que é salva, uma pessoa que é salva, ela é enviada para proclamar a salvação. Toda pessoa transformada tem que ser um agente de transformação. Se você não é um agente de transformação, tem alguma coisa errada com você. Você não foi transformado. Você não é do time de Jesus. Você é do time do outro lá. Ou você é de Jesus, ou você é do diabo. Não existe em cima do muro, não existe meio termo. Olhando para o texto que nós acabamos de ler, eu peguei 5 verdades importantes nesse texto.
Primeira delas é a competência do comissionador, no verso 18. Jesus falou: então Jesus aproximou-lhes deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. A autoridade de Jesus não é só nos céus, a autoridade de Jesus vai em todos os lugares. Então, quem nos comissionou a pregar, a falar, a dizer, a testemunhar, é quem? Jesus, a autoridade maior. Nós temos como o nosso líder maior, Jesus. Você não trabalha para o pastor Ribamar, você não trabalha para o pastor William, você não trabalha para o pastor Eduardo. Enganado você, se você pensa que você está trabalhando para alguém aqui. Você foi alistado para trabalhar para o Senhor, a maior autoridade da terra. E se você não está fazendo a sua tarefa, você vai ser reprovado. Não pelo pastor Ribamar, porque ele também vai prestar contas. Você vai ser reprovado por Deus. Você não quer só o Deus da bênção, mas você quer o Deus que dá as bênçãos. Então tome cuidado com aquilo que você está fazendo. Então toda a autoridade foi dada ao Senhor Jesus. A segunda coisa, a importância. Vamos ver no verso 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Chama a sua atenção para uma coisa aqui. A língua original que foi escrita esse texto foi no grego. E ela não fala exatamente aquilo que Jesus falou. No grego foi escrito esse texto. E nós precisamos saber como é que se diz? Nós precisamos saber a real tradução, o significado daquilo que Jesus está falando para a gente fazer. No grego, está assim: indo, fazeis discípulos. Indo. Então, quando você vai, quando você anda, quando você vai para o seu trabalho, volta para casa, você vai para a universidade, volta para casa, você vai para um passeio, volta para casa, você vai para uma viagem no Brasil, ou San Diego, ou qualquer lugar, e volta para casa, indo, você vai fazendo discípulos. Você não para de fazer discípulos, você não tira férias, mas você indo, andando, você vai fazendo discípulos. É isso que está aqui, falando aqui. Um verbo no imperativo. E todos os verbos, outros verbos no gerúndio. Aí você me pergunta assim: o que é gerúndio? É uma ação prolongada. É indo, ensinando, batizando. Quer dizer, isso não para. Fazei discípulos. Como? Indo, batizando, ensinando. É isso que está falando aqui. É isso o real significado desse texto. Quer dizer, na dinâmica de você ir e voltar, você vai fazendo discípulos. Você vai ganhando vidas. Quantas vidas você ganhou para Jesus esse ano passado? Quantas vidas você já ganhou esse ano? Qual é o seu projeto de vida? É só para aqui, para a terra? Sinto muito te dizer, mas os dias da terra estão contados. Sinto muito te dizer. Para os que gostam da terra, para os que gostam de viver aqui, os dias estão contados. Está acabando. E aleluia por isso. Amém, Maranata, vem Jesus. Outra coisa. O que a gente pode ver aqui, nas nossas igrejas, não vou dizer na minha igreja, mas nas nossas igrejas, que elas estão cheias de pessoas, mas vazias de Deus. Você não vê? Muito cheio. Cheio, culto cheio. Mas se você for conversar com essa pessoa, ela não fala nada de Deus.
Ela fala do schedule das casas dela. Ela fala do babysitter. Ela fala do Nordeste. Ela fala do dinheiro que ela está ganhando. Ela fala de tudo, menos de Deus. Pelo amor de Deus, gente. O coração está cheio. A boca está cheia daquilo do coração. O que você está fazendo da sua vida? Você não cresceu, nasceu, cresceu, está aqui hoje, só para isso? Isso é uma coisa medíocre para o Senhor, porque Ele nos dá tudo isso. Mas você está aqui, você cresceu, você foi arregimentado, alistado para falar de Jesus. Para isso, as outras coisas vão ser acrescentadas. Se somos transformados, temos que ser agentes de transformação. Jesus não mandou ir e evangelizar, Jesus mandou ir e fazer discípulos. E a grande pergunta que eu pergunto agora é: o que é fazer discípulos? Fazer discípulos é você fazer seguidores de Jesus. Não é o seu seguidor, não é daquilo que você faz, mas é você fazer pessoas seguirem a Jesus. Você tem sido discípulo? Tem feito discípulo? Tem feito pessoas seguirem a Jesus? Ou com a sua maneira de agir, você tem feito pessoas tropeçar? Tem feito pessoas largar de ser cristão? Você tem feito discípulos, meu irmão? Eu tenho feito discípulos, a palavra também afetou a minha vida. Eu tenho feito discípulos. Chorei muito por causa dessa palavra. Porque eu me lembro que, alguns anos atrás, eu estava em Moçambique. E lá eu estava fazendo discípulos. E vivia. Passei por muitas dificuldades. Minha casa pegou fogo. Eu comia ratos. Eu comia louva-a-Deus. Eu fazia tantas coisas, mas eu estava feliz ali naquele lugar, porque eu estava fazendo a vontade de Deus. Não que eu não estou feliz aqui, mas quando as pessoas que me rodeiam, eu tento passar para elas aquilo que eu acho de mais importante. Não é como ganhar dinheiro na Nordeste, não é como limpar uma boa casa, não é como ser uma boa babysitter, não, é realmente pagar o preço de levar a palavra de Deus aonde quer que eu precise levar. Isso para mim é o mais importante, e Deus sabe disso. Se eu for perseguida por isso, amém. Se as pessoas me taxarem de chata, glória a Deus, I don't care, porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Se as pessoas me falam assim, coitada da Cátia, não tem nada, engano vocês. Eu tenho tudo, porque eu tenho Jesus, e Ele morreu por mim. Não tenham pena de mim, não, porque eu sou feliz. Eu tenho Jesus na minha vida. Um dia Ele me salvou, e Ele me separou para ser uma missionária, para levar a palavra de Deus. Talvez as pessoas não me vejam assim, mas Deus me vê assim, e é isso que me importa. É isso que me importa. Porque nós devemos levar a palavra de Deus. O Senhor não quer só que sejamos levados para a glória, não, meus irmãos, mas que sejamos transformados à imagem do Rei da Glória. É isso que Deus quer. Para isso que você está sendo arregimentado. A nossa igreja tem tentado fazer discípulos. As células, os pequenos grupos, o seminário. Mas as pessoas hoje em dia não têm tempo de ter uma célula na sua casa. Não tem tempo de ensinar a palavra de Deus. Porque as prioridades são outras. Porque eu não posso gastar o meu tempo em ensinar a palavra de Deus, porque isso não dá dinheiro, mas dá vida eterna. Isso dá transformação. Isso deixa o coração do Senhor alegre. Mas a gente não quer saber disso. A gente quer saber só do nosso eu. A terceira coisa que eu vi aqui é o alcance. Qual é o alcance da grande comissão? Eu chamo sua atenção aqui para nações. A palavra no grego nações é etnias.
Não é só o Brasil que a gente tem que ganhar, não é só o Canadá, a Argentina, Uruguai, não. Etnias que está falando, não é. Dentro do Brasil existem várias etnias. Os índios são uma etnia. Eles têm a sua cultura, eles têm a sua língua. Então nós temos que alcançar, não é só nações, mas dentro da nação tem várias etnias. Dentro das nações tem várias pessoas que precisam ser alcançadas. Americanos, hispanos, canadenses, várias etnias, várias línguas. Por isso que fala, que eu posso dizer para vocês aqui, que tem lugares que não tem traduzido João 3,16. Eles não sabem. Enquanto nós temos a Bíblia toda e mal abrimos a Bíblia para ler e para fazer a nossa devocional. Mas tem pessoas, meus irmãos, que não tem a Bíblia para ler. Tem pessoas que não enxergam. Um dos nossos missionários tem traduzido a Bíblia, o Saulo e a Daniela tem traduzido a Bíblia para os surdos e mudos, porque eles não veem e não falam, surdos e cegos. E você tem saúde para ver, para ler, para fazer, e não tem feito isso. E nem passado isso para frente. Lá em Apocalipse 5:9 fala, e entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Deus quer que alcancemos todos, não só aqui, mas em todos os lugares. Deus quer que realmente nós sejamos agentes de transformação. Eu louvo a Deus por essa igreja, porque essa igreja tem sido um agente de transformação. Não só aqui, mas também no Brasil, na África, no Israel, em todos os lugares do mundo, a nossa igreja tem sido um agente de transformação. Quarta coisa, implicações, estão no verso 19 e 20. Tem duas implicações aqui. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando. Quero enfatizar essa palavra, batizando. Toda pessoa que realmente aceita o Senhor Jesus como seu Salvador, ela tem que ser batizada. Quem batiza a pessoa? A igreja, o pastor. Todos que são batizados têm que ser integrados na vida da igreja. Por quê? Para que a pessoa possa crescer. Crente precisa de igreja, precisa ser integrado. E o marco inicial da integração é o batismo. Se você aceitou Jesus como seu Salvador, você tem que batizar. Se você não tem Jesus na sua vida, você tem que entregar a sua vida para Jesus. Então, você precisa batizar. Todo crente precisa de uma igreja. A igreja não é só em casa, a igreja não é virtual. Você precisa vir à igreja para você crescer. Se você tem preguiça de vir na igreja no domingo, é o único domingo que você tem para louvar a Deus, para estar com Deus, para aprender de Deus, para transformar a sua vida, e você não quer vir para a igreja, então você não é uma pessoa transformada. Você não pode ganhar discípulos. Alguém tem que ganhar você. Se você não é um missionário, você é um campo missionário. Todo membro do corpo precisa do corpo. Toda pessoa precisa do ramo, precisa do tronco da videira, que é Jesus. Você precisa realmente se integrar numa igreja. Crentes maduros participam da vida da igreja, são dinâmicos na igreja. Se você não quer servir o Senhor aqui na igreja, então você precisa realmente estudar a palavra de Deus e fazer discípulos e crer naquilo que Deus deixou. Não sou eu que estou falando, meus irmãos, quem está falando é o Senhor. Quem fala é a palavra dele. Ensinar os novos convertidos. É a segunda implicação que eu vejo aqui. 3 coisas. Ensinar o que Jesus ordenou. Não é o que eu quero.
Porque Deus fala, ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado. É a palavra de Deus toda, não é só o que eu quero, não é só aquilo que me satisfaz, é ensinar tudo o que Jesus ordenou. Outra coisa, a quinta coisa e última coisa que eu vejo, é o motivo para que a grande comissão se cumpra, está nos versos 18 e 20. Então Jesus, aproximando deles, disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vai e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. O poder, a primeira coisa que eu vejo aqui, motivos para nós pregarmos a palavra. O poder de Jesus está conosco. Ele nos deu esse poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E serei minhas testemunhas. Ele nos deu poder. É Ele que nos deu o poder. É Ele que nos deu a tarefa. É Ele que nos arregimentou. É Ele que tem toda a autoridade, tanto no céu como na terra. É Ele que faz todas as coisas acontecerem. Nós só somos instrumentos dEle. Eu estou aqui pregando, meus irmãos, eu estou tremendo aqui. Estou nervosa. Mas quem me usa é o Senhor. E se você, quando prega, ou fala alguma coisa para o Senhor, se você não estiver assim, então tem alguma coisa errada. Eu não sou nada, eu vou descer daqui, vou continuar sendo a Cátia. Aqui eu sou o instrumento de Deus. Aqui embaixo eu sou a Cátia. Mas quando a gente é usado por Deus, faz toda a diferença. Deus nos capacita. Então, o que que nós temos como homework? O que que você aprendeu hoje dessa palavra? É que você é um soldado, alistado para o exército do Senhor. Você não é uma pessoa que está aqui só para ganhar o seu dinheiro, ou ser melhor do que o outro. Não, você está aqui porque você tem que fazer discípulos de todas as nações. E se às vezes você não pode fazer discípulos de todas as nações, você dá oferta para missões, porque tem pessoas, missionários, que estão passando necessidade. Tem missionários que estão perdendo a vida. Teve um missionário lá em Moçambique, onde eu estava, pastor, muitos anos, no norte. O que aconteceu? Os islâmicos chegaram, pegaram ele, chamaram a esposa dele, os filhos dele, pegaram uma foice e cortaram a cabeça dele. Você vai negar Jesus? Não, eu não vou negar Jesus. Seus filhos vão ver você morrer. Os filhos dele viram ele morrer. Mas ele não negou Jesus. E eu conhecia ele. Moçambicano, cresceu. Era discípulo de Jesus. E você? Você tem negado Jesus por muito menos, meus irmãos. Nós temos negado Jesus por muito menos. Quando a gente muda a maneira de agir, que a gente fala, ou eu vou para a igreja, ou eu vou ganhar dinheiro, ou eu limpo essa casa bem, ou eu não limpo essa casa bem, ou eu falo mal do meu irmão, ou eu falo bem do meu irmão. Você tem negado a Jesus. Porque na palavra de Deus fala que nós devemos amar uns aos outros, que nós estamos do mesmo lado, que Ele passou a tarefa para a gente, nós precisamos cumprir essa tarefa. Você está fazendo a obra de Deus? Você está ajudando a casa de Deus? Isso aí não é nada de grande, porque o maior de tudo foi o que Jesus morreu numa cruz e nos deu a salvação. Isso não tem preço. Você não está fazendo nada. Nós somos servos inúteis. Não é nenhum, como se diz, não é nenhum desafio você levantar no dia de hoje e vir para a igreja.
Você levanta todos os dias para ir para o trabalho, querendo ou não, senão você não ganha dinheiro. Mas para ir para a igreja, você fala assim: não, eu vou de manhã, mas não vou à noite. Eu vou à noite, mas não vou de manhã. Eu vou na terça, não vou na quarta. Ou eu vou, dou aula, eu não quero dar aula. Ou eu vou cantar no louvor, mas eu não quero cantar no louvor. Ou eu vou fazer uma comida, mas eu não quero fazer a comida. Mas todas as coisas que fazemos são para o Senhor. Não é para homens, mas é para o Senhor. Eu espero que Deus tenha me usado. Assim como Ele falou comigo, Deus tenha falado com você. Porque essa palavra não é minha, essa palavra é de Deus. Foi Ele que fez eu falar aqui. Foi Ele que fez eu mudar de igreja e falar aqui na igreja de El Sobrante. Não sei porquê, mas Deus sabe. Eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês querem ser discípulos e fazer discípulos de Jesus? Ser discípulo, você já ouviu. Ser discípulo é fazer seguidores de Jesus, não seus seguidores. Não fazer o que você faz, mas fazer o que Jesus faz. Você quer fazer parte dessa tarefa? Você quer ganhar vidas para o Senhor Jesus? Você quer ser um mantenedor de missões? E nós estamos precisando de pessoas que ofertem para missões, para que nós possamos tirar as almas do inferno. Porque são milhares de pessoas que estão indo para o inferno. E nós ficamos tristes, olhamos no jornal, choramos, acabamos, enxugamos as lágrimas e continua tudo do mesmo. Mas você não pode tirar uma oferta por mês, $10, $20, $30, não sei. Aquilo que você vai no McDonald's hoje não existe, mas Starbucks. Eu mereço, eu vou a semana inteira, trabalho que nem um louco, uma louca. Eu mereço melhor. Eu estou pedindo para cada um de vocês que realmente sejam pessoas mantenedoras. Alguns aqui já são, mas que o desafio que eu quero, que não sou eu, mas Deus quer, é que você seja um mantenedor de missões. Não importa a quantia, importa que você está tirando almas do inferno. Mas você também tem que se alistar. Um soldado não pode ficar na frente da batalha para ser morto, mas ele tem que se preparar. E para se preparar, você tem que saber dessa palavra. Você tem que estudar essa palavra. Você tem que fazer sua devocional todo dia, antes de você ir para o trabalho. Você tem que orar, gastar tempo com esse Deus, que um dia deu a vida por você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Se você é um filho de Deus, você precisa ser discípulo e precisa ser discipulado e fazer discipulado. Eu quero que aquelas pessoas que entenderam essa mensagem e que quer realmente trabalhar na obra de Deus, não é murmurar, não é dizer eu estou cansado, porque não é o domingo que te deixa cansado, porque é um domingo, mas é a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado que você trabalha, e quando chega aqui no domingo você dá as migalhas para Deus. Não é o domingo que te deixa cansado, é durante a semana que você faz é que te deixa cansado. Porque você trabalha, porque você tem que pagar suas contas. Você tem que pagar suas contas porque você consome, você compra, você quer, e quer, e quer. Aí quando você for embora ou morrer, vai deixar tudo para quem? Louco. Hoje mesmo perderão a tua alma, e aí? Então, eu quero que você pense, se você realmente quer ser um discípulo e fazer discípulos, que você levante agora. Não levante se você não quer, porque é uma coisa séria. Mas se você quer ser uma pessoa que realmente paga o preço, não é para o pastor Ribamar, não é para mim, não é para o pastor William, não é para o pastor Eduardo, é para o Senhor. A tarefa, a ordem é do Senhor. Se você quer. E outra coisa, se você não tem Jesus na sua vida, mas você quer receber esse Jesus como seu Salvador, que você levante a sua mão agora.
Eu acho que todos aqui têm Jesus na sua vida, né? Se você não tem Jesus na sua vida, você pensa que tem, mas não tem. Porque quando você tem Jesus na sua vida, você não quer ficar parado, você quer realmente falar de Jesus para todo mundo. Na igreja tem o joio e tem o trigo. Os dois vão crescer juntos. Mas na volta do Senhor Ele vai separar o joio do trigo. Eu quero ver você lá fora quando sair daqui. Qual vai ser o seu assunto? Se é Jesus ou se são as suas coisas. Não estou falando para você parar de viver, não é isso. Eu estou falando para você viver para Jesus. E quando você vive para Jesus, você vive. Mas quando você vive para a sua vida, você não vive. Porque a nossa alegria não são as coisas que nós temos e nem olhamos. A nossa alegria é que um dia nós recebemos Jesus como nosso Salvador. Essa é a verdadeira alegria. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. Muito obrigado por essa palavra que fez diferença na minha vida. E eu sei que fez diferença em cada irmão que aqui está. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, para que realmente nós possamos ser pessoas que façam discípulos. Que não seja pessoas que façam discípulos o nosso modelo, mas que façam discípulos o teu modelo, Jesus. Que façamos discípulos seguidores de ti, Senhor. O Pai, tem misericórdia de nós, porque nós precisamos de coragem, nós precisamos de ânimo, nós precisamos da tua palavra, nós precisamos dobrar o nosso joelho como nós cantamos aqui, nós precisamos acreditar que tu és o nosso Deus, um Deus de milagres, um Deus poderoso, um Deus que faz todas as coisas. Ó Senhor, muito obrigada, porque um dia tu me chamaste para ser uma missionária, de pregar a tua palavra, e é isso que eu mais gosto de fazer, é isso que me enche de alegria. Que tu estejas abençoando cada vida que aqui está, que essa palavra não possa fugir dos corações que aqui estão, mas ela possa frutificar, possam dar frutos, e que nós possamos ficar alicerçados no ramo, na videira, para que a gente não possa esquecer que o nosso trabalho não é vão quando é feito para o Senhor, mas é em vão quando a gente pensa que está fazendo para o homem. Então, Senhor, abençoa as nossas vidas e guarda-nos, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém.